Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E a situação está ficando desesperadora para a figura do atual presidente da República. Gente, vocês sabem que eu não faço sensacionalismo aqui nas nossas análises. Eu apenas faço algumas constatações em relação a muitas leituras que a gente faz das pessoas que atuam politicamente, concretamente, na realidade brasileira. O relógio está correndo cada vez mais rápido para desespero da família presidencial, do presidente da República, de alguns grupelhos que estão se locupletando no poder e de alguns grupos econômicos que já veem também alguns interesses sendo colocados em xeque. O que é que está acontecendo no Brasil? Quais são esses indicativos que a corrosão ela está absolutamente progressiva e inevitável? Por quanto tempo o presidente da República continuará a ludibriar alguns setores da sociedade com as suas falas desconectadas da realidade? Como é que isso se dará até o dia 2 de outubro? Será que o desgaste do atual presidente vai provocar uma surpresa eleitoral aqui no nosso país, como nenhum setor ainda de comunicação, nenhum grupo de pesquisa foi capaz de prever? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas situações, quais são os jogos que estão se dando nesse momento, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece no seu monitor, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu quero agradecer muitos comentários que vocês mandaram ontem para o nosso portal, pelo registro, que deveria ser um registro nacional, um registro muito intenso, do dia onde nós tivemos a abolição da escravatura no dia 13 de maio de 1888. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação não mencionaram a data. Eu fiquei absolutamente estarrecido com isso. O maior jornal televisivo do nosso país não fez nenhum tipo de menção, nenhuma matéria, o registro histórico, o que isso mudou na vida do Brasil, qual é a dívida que o Estado brasileiro tem com os povos de origem africana que estavam aqui no nosso país, os seus descendentes também, qual foi a política governamental que nós tivemos no Brasil até hoje para eliminar ou pelo menos mitigar a desigualdade social. Nada disso foi mencionado. E também os grandes jornais não falaram absolutamente nada. A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Zero Hora, nada. Ninguém fez nenhum registro, nenhuma entrevista, nenhuma matéria, absolutamente nada. E na medida que isso não é feito, isso não provoca uma reflexão crítica da sociedade brasileira sobre todos os problemas que nós vivemos até os dias de hoje em função dessas mentalidades. Como eu disse para vocês ontem, se Paulo Guedes fosse um personagem da República, do Império, melhor dizendo, naquela época, quem ele estaria defendendo? Os interesses do povo escravizado, do povo que se revoltava com aquela situação, as pessoas que não eram escravas, mas que eram abolicionistas, que ficavam indignadas com aquilo que vivenciavam, ou ele estaria defendendo o interesse do grande senhor de engenho, dos grandes detentores de terras? Será que ele faria um discurso a favor da liberdade desses seres humanos? Ou diria, não, os empresários não podem perder, nós vamos quebrar com o princípio da livre iniciativa, vamos quebrar o Brasil está crescendo com a mão de obra escrava, porque esse discurso que parece ser uma ficção era um discurso dito por quem queria manter aquele sistema naquela época. E a propósito disso, o que Paulo Guedes faz exatamente, o governo Bolsonaro faz exatamente para comemorar, entre aspas, essa data? Isso aqui, ó, presente que eles estão querendo dar para o trabalhador, é esse aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem pegar. Eu não vi nenhuma matéria sobre isso também não, mas tem 3 medidas provisórias, segundo a matéria que está sendo mostrada aqui, tem alguns canais também, que dizem o seguinte: o governo Bolsonaro elabora a proposta para diminuir fundo de garantia de todos os trabalhadores. Ou seja, roubar o trabalhador. Gente, eu fui empregador durante uma boa parte da minha vida, ainda sou empregador, enfim. E claro que ninguém gosta de ficar pagando tributo quando o tributo não volta, mas essa situação de ter um depósito mensal para o fundo de garantia já tem que estar na previsibilidade de qualquer empreendedor, aqui no Brasil e fora do Brasil.
Não é essa questão que impede a empregabilidade no nosso país. No entanto, esse tipo de medida assalta as pessoas mais pobres nessa relação que existe entre o capital, o trabalho, né? E como sempre aconteceu na história do Brasil e aconteceu na história do mundo. Sempre um aperto no mais frágil. Mais uma ação que mostra esse espírito de senhor de engenho, de Paulo Guedes, contra o povo brasileiro. E esses eleitores aqui que vão ser assaltados, né, ou que estão na mira de serem assaltados, porque esse governo certamente vai acabar antes desse tipo de assalto que eles estão querendo praticar aqui no nosso país. Será que essas pessoas, elas sendo informadas que mais um assalto está em curso, elas vão querer ainda votar em Bolsonaro? Gente, a situação está ficando cada vez mais complicada. Hoje tem uma notícia aqui que reforça o que eu tenho dito para vocês, né? Gente, eu estou aqui usando aqui essa estrutura, né, meio improvisada, porque eu não estou no meu local tradicional de fazer o Portal do José com vocês, porque eu estou circulando, vim visitar amigos aqui, tem o aniversário de um amigo muito querido, então, enfim, estou fora aqui do meu quadrado, né, mas sempre falando com vocês. A matéria diz: Bolsonaro e militares entram na mira de inquérito do STF que investiga a organização criminosa. Tem assessor de Bolsonaro que ficou funcionando ali como aspone, aqueles puxa-sacos, e que se colocaram nessa linha também de estar junto com o Bolsonaro em várias situações que ele se apresentou, mas o Bolsonaro tem imunidade, né, porque ainda é presidente da República. Mas esses assessores já começam a ficar encalacrados por terem participado de uma série de situações como aquela live que o Bolsonaro fez, onde ele disse que quem estava se vacinando estava sujeito a contrair uma outra doença muito mais grave. Então, essas pessoas vão ser responsabilizadas, elas não vão ter para onde correr. E o Bolsonaro também não terá para onde correr no final dessa história toda. E aí, reforçando tudo isso que eu tenho dito para vocês, como eu tenho feito uma campanha aqui, e ainda bem que tudo aquilo que eu tenho conversado com vocês vai repercutindo também entre colegas, a notícia vai chegando, muitas pessoas que conhecem também jornalistas nas redações, acompanham o nosso portal, vão levantando essas questões e a gente vai aos poucos chegando em muitos lugares, né? E aí tem essa matéria aqui envolvendo o general Etchegoyen. Gente, aí é um general que sempre foi muito respeitado dentro das Forças Armadas, ele circulou muito pela estrutura de poder, tem muitas conexões. E quando ele dá uma entrevista com letras garrafais dizendo: golpe é hipótese ridícula, temos choque de egos, diz general Etchegoyen. E aí ele faz uma crítica também que a gente tem que relevar ao comportamento de muitos membros do Poder Judiciário, que sempre deveriam ter uma posição de mais discrição em relação a uma série de assuntos. Mas todos eles começaram a dar muitas entrevistas, a aparecer muito, enfim. E isso acaba, de fato, colocando essa crítica do general como uma crítica pertinente, que os egos também ficam aflorados. Esse pessoal gosta muito de aparecer em entrevista da televisão. Tem muita gente ganhando dinheiro também, dando palestra, né, mundo afora, enquanto ministro e também quando terminam o exercício no Supremo Tribunal Federal das suas atividades. Cada um tem uma empresa, enfim, vai fazer consultoria, isso acaba acontecendo. Então, todos eles usam também o espaço, de um certo modo, para projetarem ali um bom pé de meia, né? Vamos ser bem honestos com esse tipo de questão. Mas isso não invalida, em nenhum ponto, essa observação que o general está dizendo, que é uma situação ridícula. Vocês acham que todos os generais, os almirantes, o oficialato aqui no nosso país olham para Bolsonaro e respeitam essa figura? Eles acham Bolsonaro um grande administrador? Acham Bolsonaro um homem honesto? Acham Bolsonaro uma pessoa visionária politicamente? Acham Bolsonaro um grande administrador da coisa pública, um patriota que está zelando pelos interesses da nação? O que essas pessoas veem sobre o que suas mulheres dizem quando vão fazer compras nos supermercados? Porque está atingindo a todo mundo. Gente, óleo de soja, em alguns lugares, até R$25, R$26, a barra está pesada. Aqui numa promoção que eu estou vendo aqui na internet, ó, óleo de soja a R$12,97. Aqui, ó, a promoção. E tem óleo de soja que já é feito de uma maneira melhor, né, custando R$29,90. Aí começa a vir as notícias ridículas, né, ensinando
você cozinhar sem utilizar óleo de soja, você reaproveitar o óleo de soja. Gente, o Brasil é o maior produtor de grãos nessa área do mundo, de óleo de soja. Por que o óleo de soja está subindo aqui no Brasil da forma como subiu? É a guerra na Ucrânia? É o diesel? Não, é incompetência governamental. É simplesmente a submissão total desse governo a grupelhos, pequenos grupos que exploram o agronegócio aqui no nosso país e que dedicam toda a sua atividade para terem grandes lucros e não ajudarem que o mercado interno seja abastecido para que o povo brasileiro não seja tão esmagado. É isso que está acontecendo. Nós estamos nas mãos de várias gangues travestidas, né, ali com uma roupagem diferente, de empresários, de empreendedores, pessoas que estão investindo no Brasil. É um setor que paga muito pouco imposto, é um setor que tem uma empregabilidade muito baixa e é um setor que tem uma lucratividade absurda e cada vez mais não tem feito absolutamente nada a favor do povo brasileiro nesse setor. As coisas estão ficando cada vez mais corrosivas e cada vez o governo vai se desmilinguindo mais. Eu gostaria muito de conversar com um bolsonarista, às vezes quando eu converso com um outro, né, e perguntar, amigo, você está comprando óleo na sua casa? O que você acha? Você acha que esse preço que você está pagando aqui é culpa do quê? É culpa da esquerda? É culpa do PT? É culpa do Lula? É culpa da Petrobras? É culpa do Ciro? É culpa do Dória? Sei lá. Quem vocês acham que é possível terceirizar essa responsabilidade? O presidente da República, ele serve para quê? Ele pode fazer alguma coisa, ele deve fazer alguma coisa, ou ele é só um espectador? Nós elegemos um presidente para funcionar como uma espécie de reclamador geral da República, de ficar resmungando, nenhum problema com ele, e você vai votar nessa figura de novo para a gente seguir nessa história, para o barco afundar de vez? Então, gente, nós temos cada vez mais que esclarecer as pessoas. E, infelizmente, os grandes veículos de comunicação, eles não se omitem só nessas pautas, não, né? Eu estou vendo aqui no canal aqui, Alan dos Panos, uma matéria que a gente não viu repercutida também em nenhum veículo de comunicação, né? O impacto do aumento do diesel nas nossas vidas. Nenhuma matéria com caminhoneiros, nenhuma matéria falando da realidade, nenhuma matéria falando dessa política absurda da Petrobras, da paridade com os preços internacionais. E todas essas situações, elas vão corroendo cada vez mais a figura presidencial. Essa matéria aqui, ela pega aqui um pequeno rol de depoimentos de caminhoneiros sobre a realidade que os grandes veículos estão escondendo, mas os caminhoneiros estão se comunicando. Vai ter uma hora que essa história vai romper. Não é possível, eles não aguentam mais outro reajuste. O limite aqui a gente percebe aqui de pessoas que não fazem um discurso político. O discurso dessas pessoas aqui é o discurso do trabalhador desesperado. O caminhoneiro é um trabalhador, alguém que pegou suas economias, comprou um caminhão, um profissional autônomo e ganha muito pouco diante de uma profissão extremamente repleta de riscos, repleta de muito sacrifício, né? Vamos ver aqui o que disseram alguns caminhoneiros nesse vídeo aqui. Vamos lá. Como é que eu vou carregar uma carga aqui de 10 mil reais e gastar 7 mil de óleo? Em vez de você ganhar, você paga para trabalhar. Aí você tira o frete, aí você tira o diesel, tira pedágio, aí não sobra nada, né? Eu mesmo estou desempregado por causa do caminhão porque não tem condição de rodar. Pesa, vai o mês inteiro, toda tanqueada. No final do mês aí é 2 mil a menos no bolso. Tá complicado demais, porque cada dia que passa você tem que aumentar o valor do abastecimento. E o valor do frete não aumenta de maneira nenhuma. Cada vez pior, né? Não pode esperar nada de bom. Desse jeito, como tá as coisas assim, cada dia que se passa aumenta praticamente toda semana. Duas semanas, uma semana tá aumentando direto. É um frete para pagar o combustível e o outro pro caminhão. Diesel, o diesel do preço que tá, a estrada também não tem. Tá meio difícil para manter o caminhão aqui na região. Tentar ver como é que pode fazer, né? Conseguir fazer uma média para melhorar aí, mas as estradas não ajudam, né? Tá difícil de manter, porque os fretes baixos, o óleo é muito caro e manutenção não tem como fazer. Sobra 15, o que você faz com 15% que sobra? Vamos dizer, não sobra nada. Eu tô querendo ir embora para casa para parar o caminhão. Vou parar e não pretendo sair de casa mais. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Bom, eu vou colocar a descrição desse vídeo para vocês, que é muito divertido o link aí, mas e isso não inviabiliza, né,
o aspecto extremamente crítico desse canal aqui. E as coisas, gente, no nosso país, elas vão continuar nessa pegada. O Bolsonaro vai tentar cada vez mais fazer o seu discurso para distrair a sociedade. Ontem ele teve lá numa formatura, já voltou a falar de novo em urna eletrônica, começou a falar de legítima defesa de policiais, enfim, que vai mexer nessa história. Mas só que isso não está convencendo mais ninguém. O Bolsonaro está sendo visto como aquilo que ele de fato é, um personagem ridículo, que já está em final de carreira e vai ser, como eu disse para vocês, atirado para o lixo da história. Para nós aqui no Brasil, a coisa mais extraordinária que poderia acontecer é o Bolsonaro não ir para o segundo turno. Porque aí, gente, longe dessas insanidades que ele coloca todos os dias, nós teríamos debates sobre os problemas brasileiros. A gente não ficaria discutindo aqui esses bordões que o Bolsonaro joga para cima e para baixo, esses medos, esses temores que ele tenta arremessar para cima e para baixo, e o Brasil teria escolhas a fazer dentro de um campo da realidade e não dentro do campo da fantasia. O que o general disse é um recado, né? É ridícula esse temor, é ridículo esse discurso, é ridículo isso está sendo fomentado, essa história de golpe que o Bolsonaro não vai aceitar. Bom, ele não vai aceitar, a gente sabe que ele já não aceita desde sempre, né? Porque ele está vendo lá na frente que a cadeia está se aproximando. E o relógio, como eu disse para vocês no comecinho, está andando muito rápido, né? Como naquele jogo de futebol que o time da gente está perdendo e a gente fica torcendo para o relógio não andar rápido porque a gente quer que o time da gente faça gol, né? É isso que o Bolsonaro está sentindo, ele está vendo que está levando muitos gols e está ficando sem tempo para reagir, né? Bom, e a mentalidade escravocrata dessa gente está aí no poder e é contra ela que a gente faz os nossos encontros todos os dias aqui no nosso portal. Gente, um grande abraço, compartilhe os nossos vídeos e vamos seguir em frente. A corrosão para essa gente está grande. Para nossa alegria, né, enquanto cidadãos, de vermos que a justiça vai se arrastando lentamente, mas ela alcança esses crápulas em algum momento, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!